Olá, estamos aqui novamente para a nossa aula interativa. Bom dia para você que está aí do outro lado. Bom dia, professora Noêmia, tudo bom? Bom dia, tudo bem? É sempre um prazer imenso estar aqui começando a semana na sua companhia, professora igualmente. Ângela, da Gisele, que Isso faz uma mesmo. imagem positiva de nós, Com né? certeza, E Gisele principalmente dos nossos alunos, das nossas alunas e dos tutores e tutoras que estão nos auxiliando, ajudando a explicar essa mensagem que a gente traz aqui para eles. Um grande abraço e já, né, essa alegria de estar aqui. Com certeza. E hoje vamos que vamos, porque hoje tem bastante interação. Eu percebi que a Luciane, já vou logo mandar aqui um alô para a Isso. Luciane, para a aluna Marisa, para a Fabiana, a Cássia, a aluna Raquel, não é? Que elas participaram bastante. Isso. E a Marli também, tá certo? Para Marli, Marisa, Cássia, tutora Fabiana e tutora Luciane, nosso grande abraço e muito obrigada pelas interações. Com Isso ajuda certeza. muito o nosso trabalho. Seguramente. Então vamos lá. Ressaltando os principais tópicos da nossa aula. Então, essa aula, ela enfatizou bastante as questões que envolvem as relações interpessoais dentro do contexto escolar. E o importante também dessa aula é sabermos que nós não vivemos sem o outro. Que para sermos, precisamos sempre de alguém ao nosso lado, mesmo que seja o nosso imaginário. Que também é importante estarmos atentos ao que acontece nas relações entre as pessoas dentro do nosso contexto escolar. E que as nossas relações, elas precisam ser cuidadas para que possamos desenvolver nosso trabalho de educador com mais felicidade. E aqui nós vamos às questões das nossas atividades. A primeira, eu vou ler todas e depois nós vamos simplesmente estar lendo aqui a interação dos alunos. Você se sente motivado em seu local de trabalho? A segunda, você já percebeu falta de motivação em algum colega de trabalho ou em algum aluno? A terceira, você já presenciou atitudes de rebeldia em algum grupo de adolescentes? E de que maneira você agiu para acalmar a situação de conflito? Quarta e última, você concorda que quanto mais nos colocamos como sujeitos, ou seja, como papel principal do processo ensino-aprendizagem, mais capacitados estaremos para a tarefa de educadores? São as 4 questões da nossa aula interativa e agora a professora Noêmia vai estar lendo todas elas, não é, professora? Que tem bastante, viu, gente? Muito obrigada pela essa interação legal. Eu vou legal. começar aqui pelas questões da Maísa com a tutora Luciane. Isso. E vou começar fazendo assim, numa questão, numa resposta, não é? Um conjunto das questões de vocês. Você fala aqui, não é? Que não como cozinheiros, nós como cozinheiros já temos nossos motivos, que é cozinhar. Pois adoro. Cada um vive seu departamento, a não ser as crianças que todos os dias elogiam nossa comida. Aí faz sentido. Aí ela está se referindo à questão 1, né? De motivação. Sempre Isso? motivado. A questão da motivação também foi enviada pela aluna Marta, lá com a nossa tutora Creuza Saraiva Guiar. Tá certo? E a Maria Luzia Ferreira Santos com a aluna Marta também. Eu acho que é outra aluna, né, Marta? Isso. Que são 2 tutoras diferentes. Isso. Tá certo? Uma é a Creuza, outra é a Maria Luzia. Então, a motivação, ela fala assim, alimentar já é uma motivação incrível, porque com a alimentação você vê o resultado do desenvolvimento físico da criança. Isso. Né? Porque, veja,
a educação, a alimentação, ela é educação. Mas a educação intelectual, a que forma no conteúdo, você percebe muito a longo prazo, mas a da alimentação não. A alimentação, ela te dá uma resposta mais imediata. Primeiro porque a criança bem alimentada, ela é uma criança mais ativa. Então, ela vai ser aquela criança que vai correr. Aí, para pegar aqui a questão da aluna, da Marisa também, que ela fala da criança que tem gênio forte. Esse é sinal que essa criança, ela tem saúde e ela já está construindo o seu caráter. É claro, aqui como vocês bem colocaram, quando se está na escola, já se é educador. Então, você tem que chegar, como a própria Marisa destacou, e orientar essa criança para que ela modere o seu comportamento com relação a outras. Na qualidade de funcionário da alimentação, como é que você faz isso? Você mostra para ela a necessidade dela compartilhar o alimento dela com o outro, dela dividir aquela emoção, aquele sabor do comer do comer juntos, não é? Por aí você já vai tecendo um bom foco educacional. Agora, a questão da motivação, teve questão aqui, eu acho que foi a Cássia, colocou pra gente, a questão dos professores que reclamam. Veja bem, há um problema interessante na educação. Todo mundo fala que a educação está mal, né? Só que está se falando disto, no meu entender, no lugar errado. Porque a sala de aula, a escola, no momento da aula, ela não é o lugar para você reclamar. É verdade. Né? O lugar para você reclamar é quando você vai para o encontro de gestores, para o encontro com o MEC, principalmente. Às vezes eu estou participando em bancas do MEC, que ele vem para avaliar a escola e ele fala para os professores participarem, todo mundo calado. Ninguém fala nada. Ninguém se manifesta. Ninguém se manifesta. Eu não sei se as pessoas têm receio de serem mal interpretadas, então elas não criam ali uma questão para colocar para aquelas pessoas, que são as pessoas que estão à frente disso aí. Não é? Então aí quando chega na sala de aula ou no espaço, começa a reclamar que o salário não dá, que isso, que aquilo. Agora, meu povo, uma coisa que a gente tem que entender, não é o lugar. Até porque quando nós não podemos agir como mal político. Porque o mal político... Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque o mal político, ele sabe como ele está pegando o estado de Rondônia hoje. Se bem que esse já é o sucessor, né? Dele mesmo, ele não vai poder falar. Mas quando eles recebem, aí passa um ano que você vai cobrar alguma coisa, ele vai dizer que a culpa foi da gestão anterior, que entregou um rombo, que isso, que aquilo. A minha pergunta é, ele não sabia que o estado estava ruim? Ele, inclusive, não fez uma proposta de mudança para aquele estado? Assim é o professor. Quando você entra para a educação, você sabe que a educação não é um mar de rosas. É verdade. Não é que é difícil a educação em todos os seus aspectos, sobretudo econômico. Mas você não entra com uma proposta, então você deixa de focar naquela proposta para focar num objeto diferente, que é o salário, no lugar errado. Então, eu acho que a questão motivacional, ela tem a ver com você também identificar com quem, para quem e onde você fazer o seu exercício de cidadania e reclamar por melhores salários. Certo. Eu vou dizer uma coisa para você, a sala de aula, o refeitório da escola, a secretaria, não são esses lugares. É verdade, né? professor. Então, a gente tem que saber onde é que a gente vai fazer esse exercício, que reclamar por um melhor salário é um exercício de cidadania. É um direito seu. Isso. Agora, a educação, ela gira só em torno do salário? Não. Nós devemos reivindicar também para termos mais profissionais participando da educação, já que a educação é responsabilidade de todos. Vamos só comparar a questão da educação com a saúde. Hoje,
ao lado do paciente, você não tem só o médico. Você tem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, religiosos, todo mundo dando, de acordo com o seu conhecimento, contribuição para restaurar a saúde daquele paciente. Por que na sala de aula tem que ser diferente? Tem que ficar a responsabilidade só centrada no professor? Já que a educação, assim como a saúde, também é uma responsabilidade social. É verdade. Né? Então, a gente também, além de reivindicar um salário melhor, a gente tem que reivindicar que cada cidadão, que cada profissional faça o seu papel em face da educação, porque a sala de aula, ela precisa de um psicólogo, ela precisa do psicopedagogo, ela precisa do assistente social e principalmente do professor. Mas o professor seria ali para a educação aquilo que o médico é para a saúde. Para a saúde, né? Tá Ele certo. não trabalha só, né? Então, acho que elas falaram muito de motivação. Eu acho que é importante, já que se está tocando nesse assunto, se entender a motivação, onde é que ela está. Eu tenho que lembrar por que eu fui para a educação, qual é o motivo que me levou ali. Eu tenho que fazer um exercício de cidadania, para saber onde é que eu vou buscar soluções para aqueles problemas, não é? E, principalmente, eu gostei aqui que a gratidão com o reconhecimento que as meninas aqui, sobretudo a Raquel, não é, trouxe pra gente, que às vezes a criança diz que elas são um anjo, a criança diz que gostou da alimentação, isso é positivo. É gratificante demais, isso aí, eu acho que é o salário que a gente tem que lutar para ter também. Não é? Verdade. Esse reconhecimento. Então, as questões foram a 1 e a 2, professora, que a senhora citou agora, não é? Então, de todas as meninas que a senhora anotou. E tem mais algum feedback aí no e-mail? Não, a última que entrou foi a Marta. Isso. E agora eu tô aqui com a tutora Kelly. Oi, Kelly, bom dia, a Kelly Dietrich. E a Terezinha, ela diz aqui, me sinto motivada e responsável. A Terezinha fala. Ainda falando da Pois questão da quando os motivação, alunos chegam na escola, muitos vêm direto até a cozinha e já perguntam qual é a merenda do dia. Olha aí o seu papel, não é? Que bom, eu fico feliz por isso, né? Então a gente percebe que há uma interação direta entre o aluno e a pessoa que está cuidando dele no que concerne a sua alimentação. E isso é muito positivo. Obrigada, Kelly e Terezinha. Então, a questão 3 agora, professora, né? Você já presenciou atitudes de rebeldia em algum grupo de adolescentes? E de que maneira você agiu para acalmar essa situação de conflito? Tem alguma 3? Olha, não tem, mas eu gostaria de colocar uma questão aí. Veja que a rebeldia e a transgressão, elas são necessárias para o desenvolvimento humano, em certa medida. Porque se nós formos pensar Newton, Einstein, Giordano Bruno, Kant, não é? Todas essas pessoas tiveram que transgredir para que a coisa acontecesse, a ciência acontecesse, exatamente. Elas transgrediram apontando uma posição. Quando Ptolomeu disse, não é? Que o Sol, a Terra é que girava em torno do Sol, isso causou um problema tremendo. Foi criticado, ameaçado de ser punido, uma série de consequências que teve. Entretanto, ele manteve a posição dele, depois Giordano Bruno também. Giordano Bruno chegou até a ser queimado, não é? Mas foi necessário que houvesse essa transgressão, essa rebeldia, para que nós evoluíssemos cientificamente. Então, o educador, ele tem que entender até que ponto ele tem que podar a criança, não é? Tem um limite, não é, Tem um professora? limite. O que eu gosto de dizer em educação, eu gosto quando a criança tem a noção do perigo.
Isso. Sabe? Porque você coloca ela, você olha, até aqui dá para ir por causa disso, daquilo. Quando ela tem noção do perigo e não fica ali enfrentando com desrespeito. Mas quando ela estuda, que ela tem coisas interessantes para mostrar, eu acho que você deve deixar ela florescer. Com certeza. Né? Eu costumo dizer, a gente não tem muitos gênios como Einstein, Newton, essas coisas. Por quê? Porque às vezes a gente poda demais. Né, a gente não deixa o espírito se libertar. Né? A gente tem que entender que a criança, ela é um explorador no mundo. Ela está chegando, ela está conhecendo, ela não viu nada, então tudo para ela é motivo de conhecimento. Aí eu volto lá para a nossa metodologia que eu dizia, né? Quando você faz uma exploração. Isso. Né? Que muitas vezes a criança está perguntando por quê? Por quê? E você está se aborrecendo com aquilo. Você pede para ela parar de perguntar. E aí ela vai travando. Quando ela está adulta, que ela precisa fazer um memorial, um relatório, um projeto de pesquisa, ela tem a maior dificuldade, a pessoa tem a maior dificuldade de voltar a perguntar por quê. Por que isso é assim e não de outro jeito? De criar uma hipótese. Mas isso acontece em função dela ter sido podada desde a infância. Até, né, o ensino superior. Então, é isso aí que a gente tem que ver. Aí aqui, deixa eu colocar a questão também da Kelly. Isso. Vem lá com a Franciele, um abraço, Franciele. Ela diz aqui, se muitas vezes um colega desmotivado acaba por murchar a nossa bola com suas críticas e nos desmotiva também. Bom, a gente tem que estar blindado com isso. Né? A gente sabe que é difícil, mas a gente tem que se blindar. É isso que eu digo, que é a importância do foco. Eu tenho que ter foco no que eu vou fazer e me centrar no que eu vou fazer. Crítica, eu considero na medida em que ela vai contribuir para que eu melhore, não para eu murchar minha bola. Aqui a Neuza também, um grande abraço para a Neuza, do Polo de Cojubim. Aí ela diz, muito bom, professora. Quando você falou do salário, tá bom, obrigada. Aí foi uma questão aqui mais com volta ao lugar onde você reclama o seu salário, essa posição cidadã que você tem que tomar. Grande abraço, Neuza, aí em Cujubim. Então, todo mundo, quer dizer, tem bastante interação. Sim, aí. Tá bem legal aqui. Nós temos que agradecer essa participação de todos os alunos, todos os nossos queridos tutores, né, que dão esse feedback que realmente faz essa diferença, não é, professora? Exato. Nós precisaríamos de um tempinho maior. Mas agradecendo, menciona, por favor, professora, o nome das alunas. Aqui nós temos com a Kelly Dietrich a Franciele, com a Kelly também a Terezinha, não é? Com a Neuza, nós temos, deixa eu olhar aqui, calma. Com a Neuza, eu não estou vendo a aluna, o nome da aluna. Mas tudo bem, a Neuza, né, professora, de qualquer forma. A Margarida, que entrou agora, não é? Aí temos a aluna Marta com a Maria Luzia Ferreira Santos e a Marta com a Creuza Saraiva Guiar. Nós temos a Marli com a Luciane, a Irene com a Fabiana, muito obrigada, Irene, a Cássia também com a Fabiana, a Marli, novamente, a Cássia, a Fabiana e a Luciane, a Marisa e a Raquel. Essas são as que mais participaram hoje. Hoje, né? Muito obrigada. Então, só para finalizar, professora, nós temos aqui uma sugestão. Só rápido. Aqui a Fabiana Souza, ela está parabenizando, dizendo que os alunos participaram bastante e gostaram muito da aula de hoje. Ai, que legal, gente. Um abraço para todos. Então, para finalizar nossa aula, nós temos aqui uma sugestão, né? Se possível, vocês assistam o filme O Náufrago.
né? Que é justamente quando o personagem ele se vê sozinho em uma ilha e acaba, justamente por se sentir sozinho, ele acaba criando um amigo imaginário a partir de uma bola. Isso mostra, então, a necessidade de nós termos o outro em nossa companhia, certo? Tudo ok, não é, professora? A Creuza, quero mandar um abraço para a Creuza Guiar com a aluna Erotilde, que elas mandaram também aqui agora, tá bom? Nós encerramos nossa aula interativa aqui, agradecendo muitíssimo a participação de todos. Um abraço, uma excelente semana para todos os tutores e todos os nossos alunos. Não é isso, professora? É isso aí, uma excelente semana e que possamos voltar com mais interações. Grande abraço a todos e todas. Até a próxima.